Boa noite a todos. É um prazer muito grande, em nome da Edições IFEM e do IFEM, é um prazer muito grande receber todos vocês num dia especial para a gente. E então faremos uma live, né? Estamos abrindo uma live em que alguns dos autores do livro Situações Clínicas 5, Psicopatologia, Psicossomática e Clínica Psicológica, nos darão o prazer de falar um pouquinho sobre seus capítulos, sobre como é que foi participar desse projeto. Na verdade, a proposta desse livro ele parte da nossa especialização, são situações clínicas em que cada autor nos deu a honra de. SMS e clique em confirmar para ativação. Você será redirecionado. Mara, é isso. Obrigada, Fechou. Mara. Então, como eu estava falando, os capítulos eles surgiram da proposta de apresentação nos seminários, não, eu estou bem antiga ainda, nas situações clínicas do curso de especialização. Então, foi a partir dessas apresentações então que surgiu o livro, né, a proposta do livro. Bom, então, eu vou começar pelo primeiro capítulo, já que o prefaciante ainda não está aqui com a gente. E o primeiro capítulo, ele tem como título Memória, Recordação e Mal de Alzheimer, as autoras Ana Maria Lopes Calvo de Feijó e Miriam Moreira Protásio. Eu vou apresentar as duas, apesar de não ser muito necessário, mas vou apresentar as minhas duas companheiras de IFEM, né? E quero agradecer a presença de vocês duas e vou rapidamente apresentá-las. Ana Maria Lopes Calvo de Feijó é psicóloga, é professora titular da Universidade do Rio de Janeiro, do Departamento de Psicologia Clínica, da pós-graduação em Psicologia Social. Ela é a coordenadora do LAFEP, né, que é um projeto de iniciação científica, e desenvolve uma pesquisa sobre suicídio desde 2015. Ela é membro do GT Psicologia e Fenomenologia da ANPEP, é sócia fundadora e benemérita do Instituto de Psicologia Fenomenológica Existencial do Rio de Janeiro, do IFEM, autora de vários livros, capítulos e artigos sobre a temática clínica dentro de uma perspectiva fenomenológica existencial e de outros temas. Ela é coordenadora também do núcleo de pesquisa do IFEM e ela é bolsista produtividade CNPq e cientista do nosso estado. Tá? Pulei algumas coisas, mas eu acho que você não vai ficar aborrecida, Ana. Bom, agora eu vou para a Miriam Moreira Protásio. Ela é psicóloga, é doutora e mestre em filosofia pela Universidade do Estado do Rio. Ela também fez também pós-doutorado na UERJ, é sócia fundadora do Instituto de Psicologia, do IFEM. Ela é professora, é supervisora e coordenadora de pesquisa de um grupo de pesquisa do Núcleo de Pesquisas do IFEM. Ela é membro da comissão diretiva da Associação Latino-Americana de Psicoterapia Existencial, da ALP, pesquisadora do grupo Margem Kierkegaardiana, que está vinculado ao LAFEP, na UERJ, pesquisadora do Diretório de Grupos de Pesquisa do Brasil, no CNPq, nas linhas de pesquisa Psicologia Clínica e Filosofia da Existência e Fundamentos Fenomenológicos Existenciais em diferentes práticas da psicologia. Miriam é autora do livro Si Mesma e as Personificações da Existência Finita e também autora de vários artigos e capítulos de livros.
E, Miriam, acho que está bom, né? E ela agora Tá. está desenvolvendo uma pesquisa no núcleo de pesquisas do IFEM sobre o envelhecer na atualidade. Tá? Então, passo agora a palavra para vocês duas. Cada autor e autora vão ter em torno de 10 minutinhos para se apresentar. Tá? Então, eu passo a palavra para vocês duas agora. Eu vi o esquema aqui, a Ana Maria seria a primeira no nosso esqueminha, é isso, Ana? Tá bom, pode ser. Então, a ideia da gente escrever esse capítulo, né? A ideia de Miriam e eu escrevemos esse capítulo, se dava mesmo, se deu em função do próprio tema. Na época, conversando com o Eduardo, nós estávamos falando de como é que nós poderíamos abordar isso que é mais essencial e, digamos assim, mais originário do que corpo, psique, etc. e tal. E conversávamos sobre physis e discutíamos sobre isso. E até Eduardo deu a ideia da gente fazer um evento, né? Na época, o evento foi lá no IPUB, e a ideia acabou aparecendo também, se desdobrando em um eixo da especialização do IFEM, né? E o eixo desembocava justamente em dois temas caros à psicologia, que é a psicossomática e a psicopatologia, né? Entendendo que tudo isso vinha de uma unidade mais essencial e que foi se desdobrando e na ciência moderna e nas divisões dessa própria ciência, acabaram acontecendo algumas interpretações em que uns profissionais se preocupavam com soma e outros se preocupavam com a psique, e quando se preocupavam com a unidade, essa unidade era uma soma. E nós queríamos justamente pensar o contrário, né? Não de uma psicossomática ou de uma psicopatologia que fosse a soma de duas partes, mas uma unidade que tardiamente foi dividida em duas partes, né? E a partir disso, então, houve assim ministramos todas essas aulas no IFEM, né? Em que na especialização com um eixo transversal com essa temática, e fomos desenvolvendo as situações clínicas, né? Então, havia as aulas, o que os filósofos discutiam sobre essa unidade mais originária e como é que isso se desdobrava na clínica. E aí, na época, aconteceu que Miriam e eu pensamos em pensar no Alzheimer, né? Como uma doença, como um mal, visto como sendo, na maioria das vezes, vindo como sendo só uma questão do corpo, onde essa unidade mais originária era esquecida, e coincidiu com o fato de eu ir passar minhas férias em um lugar na Bahia, né, no interior da Bahia, e quando eu me deparo com a mãe de uma amiga, uma colega, uma companheira de lá, que estava no momento com esse mal, com mal de Alzheimer, e a filha pediu para que se eu não podia fazer umas sessões de psicoterapia com essa senhora, né? Que eu chamei de Dona Olívia no livro. E foi uma experiência assim, muito bacana, que a gente pôde ver, pensar na questão dessa physis mais originária, né? E que, pensando principalmente a questão do esquecimento, da memória, da recordação, e estudando isso em Heidegger, né? Heidegger diferencia três formas de esquecimento, e nessas três formas ele fala
eu me dei conta de que uma das formas a que ele se referia nos seminários de Zollikon era a retenção. E eu fui me dando conta que a questão do Alzheimer estava muito mais na retenção do que em outras questões que ele trazia, como sendo memória, por exemplo. Ele diz assim, a pessoa que vai no lugar e esquece a bolsa, por exemplo, o guarda-chuva, ela ali não foi a retenção. Ali aquele objeto não fazia, na hora que a pessoa vai embora, não fazia mais parte das suas referências. Então, ele vai trazendo algumas modalidades e meio que ele está dialogando com a psicanálise e mostrando os equívocos da psicanálise quando interpretam o esquecimento como algo da ordem do psiquismo. O esquecimento seria partir de um mecanismo psíquico e esse mecanismo é que levaria a esquecer. Quando eu tenho contato, então, com a dona Olívia, eu vejo realmente que a memória de retenção era a memória que se encontrava prejudicada. Ela perguntava meu nome, dali a 5 minutos, ela me perguntava meu nome outra vez e perguntava de onde eu vinha, e eu falava e ela repetia outra vez, mas eu fui percebendo que essa memória de retenção ela realmente havia perdido. Mas havia situações recordadas que estavam muito vivas nela. E essas situações recordadas era, por exemplo, toda a relação dela com os pais dela. Ela lembrava com detalhes o caminho que ela fazia de onde ela morava até onde morava o Roberto Carlos, a relação que ela tinha com o Roberto Carlos e o trabalho dela de professora. Então, muitas coisas bem passadas, né, eram assim muito vivas. A relação com o marido era totalmente apagada, embora a distância de tempo entre o momento em que ela vai trabalhar e o momento que ela casa não é nenhum, mas com o marido, a relação com o marido desaparecia, né? E outra coisa que parecia muito interessante era os projetos dela. Ela dizia que tinha 30 anos e que ela ainda pensava ter 2 filhos, e ela já tinha 94 anos. Então, um projeto ali, que talvez tenha ficado lá atrás, ele ainda estava vivo também. E eu pude entender, a partir desse trabalho, com a dona, agora só me veio o nome verdadeiro, Olívia, que, que havia ali, né, uma vida, physis, sem dúvida nenhuma, havia projetos, havia lembranças, não havia a retenção. O que havia acontecido 5 minutos antes, 1 minuto antes, ela havia esquecido. Havia uma coisa muito boa nessa relação também, né? Eu ouvi 1 milhão de vezes ela dizer que meu cabelo era bonito, porque ela havia esquecido que havia dito, e eu gostava de ouvir que meu cabelo era bonito, e ouvi um monte de vezes. Nisso tudo, assim, o que ficou para mim assim, e é uma grande pergunta, né? A pessoa que está com mal de Alzheimer, ela responde à clínica psicológica? O que o psicólogo vai fazer? E eu pude ver que com a dona Odete nós podemos cantar marchinhas de carnaval que eu já não cantava há muitos anos atrás. Aliás, algumas eu tinha apagado da memória, mas ela não. E ela fazia questão de fazer com que eu lembrasse a letra da música. Então, eu pude ver que a forma, né, o mal que acometia a dona Olívia era realmente algo que era tratado pelos médicos, mas o conteúdo que se encontrava ali era algo da ordem do singular e que o psicólogo podia acompanhar e com ela ver as possibilidades, o que
aquele esquecimento, e aí eu estou plagiando Heidegger talvez, a potência do esquecimento que cria possibilidades para o novo, para a criação. E eu ia vendo na nossa própria relação, onde nós dávamos espaço para o esquecimento sem problema nenhum, que nós juntas abríamos um espaço para a criação. E uma vez fazendo esse entendimento, andando na praia, e ela acreditava que estava na praia onde ela havia crescido, não era a mesma praia, mas ela me dizia que era, ela cantava com as conchinhas, pegava as conchinhas e dizia, e falava com muito orgulho da coleção de conchinhas que ela fazia. E cada conchinha era algo assim que trazia uma grande alegria para ela. E, pasmem, quando ela via uma conchinha à distância, ela com 94 anos, e eu com 70, 69, ela baixava, pegava a conchinha e levantava antes que eu conseguisse pegar para ela e me levantar. Então, é isso. A gente vê que, para além do corpo, do psiquismo, né, há uma physis. E essa physis tem potência, né? Não tem idade, não tem Alzheimer, nenhuma outra questão que possa impedir que a physis floresça em possibilidades e sempre na possibilidade de criação e do novo. E eu penso que é isso que resguarda o lugar da clínica, né? O lugar em que toda e qualquer relação é possível. Eu tive uma experiência com um paciente com AIDS, na época que a AIDS era problemática, em 1983, 1984, e ele sabia como ficaria a situação dele, e ele me pediu que eu o atendesse até que ele morresse. Nem que, naquelas sessões, eu apenas lembrasse todas as sessões que nós havíamos feito juntos. Bom, eu aprendi também naquela relação que, enquanto ele estivesse vivo, haveria lugar para a nossa relação e para o nosso diálogo clínico. Então, é isso que esse livro está mostrando, né? E está mostrando em todos os capítulos, e cada um de nós apresentou o seu modo. Miriam, passa a palavra para você. Obrigada, Ana. Difícil complementar, a parte clínica muito bem desenhada, mas eu vou falar como a gente fez a ideia desse capítulo surge nesse meio de pensar assim, o que resta quando alguém recebe o diagnóstico de Alzheimer e o que se pode fazer, o que a clínica pode oferecer. E nas pesquisas, até a primeira parte do capítulo, eu trago o relato de uma pessoa que eu primeiro tinha acompanhado porque conhecia a filha, na época que a mãe, isso na década de 90, mais ou menos, né, do século passado, e foi muito impressionante acompanhar, porque era tudo muito novo para essa filha, e todas as interpretações e compreensões eram atravessadas por diagnósticos de transtornos mentais ou de transtornos psicopatológicos, e foi legal fazer essa pesquisa e perceber como é que a própria compreensão do Alzheimer foi se transformando ao longo do tempo, chegando, claro, a momentos em que parece que a medicina, a neurologia, a neurociência consegue mapear muito bem, e, ao mesmo tempo, isso é desconstruído a partir da perspectiva de que certas verdades já estabelecidas são questionadas. O próprio nome da doença ele vem de uma tradição de interpretação dessa doença como uma doença senil, e o Alzheimer dá o nome à doença porque ele descobre traços do mesmo tipo que leva ao diagnóstico de Alzheimer em pessoas mais jovens. E recentemente, eu cito uma moça dizendo também que a mãe havia sido diagnosticada com Alzheimer aos 43,
havia um rapaz que também é citado no nosso capítulo, que tinha recebido o diagnóstico de Alzheimer com 28 anos, e o que vem mostrando assim, o quanto a pesquisa na medicina, na biomedicina, ela é dinâmica e vai descobrindo coisas, e o lugar, e a nossa pergunta era assim, mas qual é o nosso lugar nisso tudo? O que resta quando alguém é acometido por uma doença, uma das fatalidades, chamada Alzheimer, porque uma das características do Alzheimer é que ela é fatal. Parece que é um curso a priori já determinado de fatalidade, de deteriorar. E se há lugar, então, para isso. Acho que o exemplo que a Ana trouxe do AIDS é bem interessante, porque era outra que, nos anos 80, era também um diagnóstico fatal. E então, essa experiência da expectativa do fim, de um fim determinado, e o que a gente foi descobrindo foi isso que a Ana foi falando, né, com essa moça, e depois nas nossas pesquisas, o quanto ainda há de vida, ou como diria Kierkegaard, de espírito, né? Quer dizer, essa physis, como essa energia que prevalece, e o como nós tendemos a resumir a compreensão da existência dessa energia, dessa vida, ao que a memória, a fatores objetivos. Quer dizer, se não há certas respostas objetivas, só há perda, né? E acompanhando o atendimento que a Ana fazia com a dona Olívia, era até engraçado perceber, né? Que ela pulava a janela, por exemplo, quando ela queria sair, que ela queria espaço, e ela tinha energia para isso, e ela podia fazer, ela vivia num lugar em que isso era possível. Uma das pesquisas que a gente fez foi uma tese de mestrado, uma moça de musicoterapia, e ela mostrando assim que ela entrou numa instituição de longa permanência em pessoas já em estado quase inanimado, né? Pessoas que já não respondiam, que se alimentavam com na boca e que pareciam que estavam completamente ausentes, e isso como assim num processo, num momento da doença que estava ausente, e ela começou um experimento, uma experiência, né, com a musicoterapia, e várias dessas pessoas se mostraram presentes na hora que a música era executada, se mostravam não falando, mas ou chorando, ou fazendo repulsa à música, ou parecia que estavam felizes com aquilo, o que mostra assim que enquanto há vida, há onde a gente possa estar junto, se relacionando com essas pessoas, né? É claro que o modo de relação vai estar sempre marcado por aquilo que é possível fazer, e que, inclusive, o psicólogo pode atuar com os cuidadores também, que são pessoas que estão vivendo no cotidiano todas as consequências do Alzheimer. Mas há vida, e há alegrias, e há humor, afetos, né? Diferenças de afeto, assim, só para fechar, para não tomar muito tempo, um exemplo que eu acho que é de atuação clínica, que a Ana falou da música, né? O quanto a dona Olívia podia mudar o humor, estava já aborrecida com alguma coisa, e não era o caso de se buscar identificar o que estava acontecendo ou não, poder convidá-la a cantar, mudou completamente aquela atmosfera e mudou inclusive a relação entre elas, né? Então, a escrita desse capítulo foi a descoberta de respostas para essa pergunta, assim, se o espírito está presente ou não, e o que nós, psicólogos, ainda podemos fazer com a pessoa que está nos seus primeiros momentos do diagnóstico, um susto que ela recebe quando tem esse diagnóstico, quando essa pessoa vai perdendo algum contato com a realidade, mas a relação sempre se faz possível, poder manter essa relação, e também com o próprio contexto familiar e de cuidados, em que o terapeuta, o psicólogo clínico, ele presente, ele pode estar sempre sustentando a possibilidade de que algo novo
possa surgir da recordação, né, disso que permanece. Então, é isso. Leiam, que vocês terão mais detalhes do capítulo. Obrigada, Miriam. Obrigada, Ana. O capítulo realmente é muito bonito, a trajetória que vocês fizeram é muito bonita. Muito obrigada pela explanação. E agora nós daremos continuidade. O nosso próximo capítulo é a Larissa que vai trazer, né? Larissa, o título do capítulo é Onde Deus Possa Me Ouvir. Religião, cis, heteronormatividade e impossibilidade de abertura ao ser. Larissa, agora um momentinho, que eu vou falar um pouquinho da Larissa. A Larissa é psicóloga, é professora da Universidade do Estado de Minas Gerais, doutora em psicologia pela UNB, tem experiência clínica em Gestalt terapia e atua como docente em cursos de graduação e pós-graduação, com ênfase em disciplinas relacionadas à Gestalt terapia e abordagem fenomenológica existenciais, disciplinas de psicologia comunitária, além das disciplinas ligadas à corporeidade e gênero. Atualmente vem desenvolvendo trabalhos de extensão e de pesquisa, principalmente nos seguintes temas: pós-identidade, sexualidade e psicologia clínica. Larissa, perdi a Larissa. Ah, está aqui. Larissa, muito obrigada. E a palavra é sua, Larissa. Obrigada, Bernadette. Vocês viram a diferença, né? De currículo aí, ó. Durou 30 segundos a leitura. Brincando, Bernadette. Obrigada, gente, pela presença de vocês aqui, né? Temos alunos aqui, alunos meus, alunos da Gabi, da UENG, de outras instituições e do nosso gabinete, né? E também obrigada pela presença de todos os demais. Quero dizer primeiro que é uma honra para mim estar aqui, né, dividindo esse livro e essa bancada com pessoas que eu admiro tanto, como Ana, Miriam, Eduardo. Muito obrigada por essa oportunidade, gente. Quando vocês me convidaram, a gente falou sobre isso, né, de escrever um livro com essa temática. Fiquei pensando no que eu traria para discutir, né? E aí eu me lembrei, né, de um caso relativamente recente, de uma situação com o Paulo. E aí o que eu trouxe para o capítulo que eu escrevi foi a situação com ele, porque foi bastante tocante, né? Sobre vários aspectos ela foi tocante, mas principalmente eu que trabalho com Gestalt terapia, pude me sentir bastante presente, né? Pude não só sentir a presença dele, paciente, mas eu me senti ali como alguém que estava entregue ao processo terapêutico e achei que seria bacana falar disso, seria bacana, inclusive, reviver isso. O nome que eu escolho, né? O nome fictício que eu escolho, Paulo, não à toa é um nome bíblico, porque o Paulo dessa situação é alguém que vem, a princípio, com uma demanda ligada à fé, né? Ele vai dizer, nas primeiras sessões que a gente tem, ele vai dizer sobre como ele se sentia um pouco distante da fé, né? Ele é um cristão, já tinha passado por várias igrejas evangélicas, e naquele primeiro momento, no nosso primeiro encontro, naquele primeiro momento, ele vai dizer: eu já passei por muitas situações em que eu coloquei a minha fé à prova, e agora, nessa igreja em que eu estou, eu consigo entender que o grupo salvou a minha vida, mas, de novo, eu me encontro numa crise. E daí, essa situação clínica me leva a pensar em vários elementos, porque o que a gente tinha ali era alguma coisa muito à flor da pele. Então, eu vou pensando em vários elementos
a corporeidade, por exemplo, no modo como eu resolvo escrever o capítulo, a questão da corporeidade fica também muito saltada. Ela aparece muito porque eu achei que seria compartilhável, né? Eu achei que seria importante compartilhar com vocês o quanto aquele corpo, aquela corporeidade foi me chamando a atenção, porque era uma corporeidade afundada, né? Uma coisa para baixo. Então, em várias das situações que a gente enfrentou junto, que a gente encarou, eu digo enfrentar mesmo, que a gente pôde se colocar de frente a elas, o corpo do Paulo foi conversando, ele foi mudando de idioma ao longo do processo. Então, um corpo que estava para baixo e parecia alguma coisa muito introvertida, muito voltada para si, vai se apresentando para as sessões, vai se apresentando para o processo. E o que eu gostaria de ressaltar, né, para tentar fazer uma síntese do capítulo, o que eu tentei trazer para a escrita foi a possibilidade de mostrar para vocês o quanto a autenticidade também do terapeuta me pareceu importante. Quando, numa das nossas conversas, que eu acho que foram mais significativas, o Paulo diz para mim que ele me seguia no Instagram. Meu Instagram é aberto, tem uma página que não é profissional, é uma página única, e ele me diz: eu sigo você no Instagram, eu sigo você e a sua esposa. Você é casada, né? A partir desse momento e dessa pergunta, né, eu tinha ali uma bifurcação a tomar, fazer o que com essa pergunta? Respondo que sim, e a gente começa a entrar, de certa maneira, numa seara meio perigosa, devolvo a pergunta, faço o que com isso? Mas acontece que o modo como eu enxerguei o Paulo me pareceu importante que eu pudesse ser ali realmente eu, né? Que eu pudesse estar ali em verdade com ele. Então eu disse: ah, sim, eu sou casada. A minha esposa é psicóloga também. E essa resposta que acolhe, que abre a possibilidade para perguntas ou para dúvidas, abre também a possibilidade do Paulo se apresentar. Então, ele vai contando, a partir dessa confirmação que eu dou, sobre como ele também tem questões que são da identidade de gênero dele. Né? Então, claro que eu estou falando isso resumidamente. Essa é uma pergunta bastante importante, este momento, então eu destaco alguns momentos aqui no capítulo e vou falando disso em diálogos que às vezes são longos, mas para mostrar como eles são ricos de detalhes, de sutilezas que o Paulo vai trazendo. Então, esse é um dos momentos que eu pontuo e que eu saliento, porque ali a gente tem haveria a possibilidade, por exemplo, de ficar presa numa certa convenção de manual, que é a de não dizer, o terapeuta não dizer de si. Né? E eu me lembro de textos da Gestalt terapia que falam sobre a autoexpressão como recurso, desde que isso esteja ou que possa ser colocado a serviço do processo terapêutico. Então, naquele momento, o entendimento que eu tenho, assim, que é uma convocação, eu acho que peculiar, porque ele está convocando para uma intimidade. Tem perguntas que pacientes fazem diretamente para a gente, mas que muitas vezes não tem esse tom tão íntimo. Ali tinha um tom de intimidade, quer dizer, ele estava entrando no na minha vida, né, pessoal mesmo. Apesar de estar no Instagram, né, apesar de eu não esconder isso, é diferente quando alguém está perguntando num contexto de intimidade relacional, como é o processo terapêutico. Então, eu considero que este é um momento importante, né, e destaco isso no texto, e considero que outro momento bastante importante é quando o Paulo chega com uma tonalidade afetiva um pouco diferente da habitual, um pouco diferente daquilo que ele apresentava. Então, nesse dia em que ele chega com muita raiva, e ele está com raiva da irmã, ele também entra, né? E eu trago essa raiva para a sessão, embora ele tente esconder a raiva corporalmente, ele fala um pouco disso, e depois ele procura esconder, eu
traga o corpo para a cena terapêutica, né? E pergunta o que está acontecendo no seu corpo, parece que você está com raiva. E aí ele desabrocha para dizer o quanto aquela emoção trazia elementos da história que ele não tinha contado até ali. Então ele apresenta situações de violência, no meu entendimento, bastante extremas, né? Violências do pai contra ele, e tudo isso relacionadas à sexualidade e à orientação sexual, à sexualidade, à identidade de gênero, até que ele revela que talvez ele não se sinta com vontade, embora casado, embora com filhos, não sinta vontade de continuar sendo homem. Então, essas revelações, elas vão sendo apresentadas junto com um convite que eu vou fazendo para o Paulo, prestar atenção em elementos sobre a corporeidade dele. E considero que a minha corporeidade também está presente na cena. Então, é importante dizer que eu também me apresento para o Paulo, né? Não só na história, que eu confirmo, que eu corroboro, mas eu me emociono em algumas situações, eu consigo colocar o meu corpo ali para que ele também aprecie, para que ele opine em alguns momentos. Então, o capítulo tem como principal objetivo trabalhar a relação paciente-terapeuta a partir da ideia de um campo compartilhado, que é uma ideia bastante cara para a Gestalt terapia. Então, temos uma partilha de campo, onde terapeuta e paciente se apresentam, e se apresentam emocionalmente também, como é o que eu faço aqui, né? E faço no jeito como eu tento descrever, e faço no modo como eu vou conduzindo o processo terapêutico. Então, o objetivo é falar disso e, claro, falar também das questões ligadas a gênero, né? É um assunto que eu estudo desde o mestrado, falo de psicologia do gênero, então isso aparece aqui também, no momento em que eu convido o Paulo aquilo que a Miriam estava dizendo do novo, né? Convido o Paulo a pensar numa experimentação, na possibilidade de uma experimentação que não traia a fé dele, e para isso trago também para o texto elementos bíblicos que são da linguagem, né, daquilo que ele traz para conversar. Então, coloco Deus no meio da conversa, né? Apresento para ele uma possibilidade ou um caminho para discutir como é possível negociar com Deus, se é possível negociar ou não, se é possível dialogar ou não. Então, é um texto, é um capítulo que fala sobre corporeidade, identidade de gênero e os diálogos, né, com aquilo que nos é importante, no caso do Paulo, a religião, a fé e, de certa maneira, o passado e o porvir, né? Porque ele está preso a uma violência sofrida e a gente vai trabalhando de modo a encarar como essa violência pode ser transformada em realização de experimentações e desejos novos podendo ser vividos. Então, o capítulo vai se encerrar, não tem nenhum desfecho apoteótico, né? Mas o Paulo ele consegue realizar algumas das questões que ele veio buscar na terapia. Ele se apaixona, ele se permite, ele abre o horizonte para se apaixonar por alguém, né? Por um homem, como era daquilo que ele estava trazendo, como era da necessidade, vontade, desejo dele. Então, ele se apaixona, ele vive isso e ele vive outras experimentações sexuais, de modo que a fé consiga ser conciliada com tudo isso. Então, tentando sintetizar, tá? O capítulo. Mas também, como a Miriam disse, leiam, né? Tem muito mais nuances do que essas que eu estou falando, obviamente, mas é uma situação que até hoje me comove e que tentei escrever com uma linguagem mais lírica, até mesmo para honrar o encontro que eu tive com o Paulo. Obrigada, gente. Não sei se eu Obrigada. passei. Estou aqui, fiquei perdida aqui. Pouquinho, mas tudo Tá bem. bom, desculpa, gente. Muito Sintetizar não é obrigada, meu Larissa. forte. Obrigada, viu? Obrigada a você por ter trazido a sua contribuição do seu capítulo e que certamente vai suscitar as pessoas a lerem, porque é muito bonito, muito bonito. Muito obrigada. Obrigada, gente.
Agora nós vamos ouvir um pouquinho a Gabriela Franco de Almeida falar do seu capítulo, que é Um Corpo que Teme, mas também que deseja o envelhecimento de Rita e de seus enfrentamentos. Gabriela é psicóloga clínica, doutora em Ciências da Saúde e professora efetiva da UEMEG, é cofundadora da clínica Margem da Palavra e idealizadora do nosso gabinete, espaço responsável pela formação continuada de profissionais da psicologia. Pesquisa e trabalha a partir da perspectiva existencial humanista, com interesse especial por qualidade de vida e qualidade de morte. Larissa, Gabriela, eu perdi você. Estou aqui. Esses quadradinhos me confundiram. Gabriela, muito obrigada e a palavra é sua. Obrigada, Bernadette, as edições IFEM, ao IFEM, a Flávia, que na ocasião me fez o convite, lá em 2023, para pensar em um caso clínico, apresentar um caso clínico, escrever. Foi muito importante para mim fazer essa retomada. É muito impressionante, né, como escrever favorece oxigenar a nossa prática, e então fez muita diferença para mim repensar a história da Rita, né, o nome fictício que eu dou para minha paciente. Quero agradecer, vi aqui no rostinho de muita gente querida, ex-alunos, alunos da UENG e também do nosso gabinete, então obrigada por prestigiar, né, fiquei chamando o pessoal lá no Instagram, e muito obrigada pela presença de vocês aqui, comemorando o Dia do Psicólogo. E acho que o Dia do Psicólogo é esse dia de repensar as nossas práticas, né? Repensar aquilo que a gente tem feito mesmo na lida da nossa profissão. Então, fico feliz de estar aqui com vocês, né? Bom, para iniciar a minha síntese aqui sobre o capítulo, eu preciso dizer que o trabalho com a Rita foi um trabalho num estilo de clínica diferente do setting tradicional, né? Então, eu pensei nesse capítulo porque a gente está falando de envelhecimento e está falando de corpo, mas, sobretudo, porque a gente está falando também da clínica peripatética, da clínica a céu aberto, da clínica que anda, né? Desse manejo que é feito aproveitando mais intensamente o próprio território, né? Então, quando você fizer a leitura do capítulo, você vai perceber isso, que a Rita é uma paciente que tem muitos encantamentos, é até um subtópico, né, do que eu coloco. E foi muito. Ela mora numa chácara, né? Então, atendê-la nessa chácara foi muito interessante e favoreceu bastante as nossas conversas. A clínica peripatética, ela é diferente de um atendimento domiciliar, né? O que configura ela não é só você ir até o paciente ou ir até a casa do paciente, mas é de fato aproveitar bastante desse território, né? E é uma clínica até mais voltada para a ação propriamente do que para a palavra, fazendo uma comparação com a psicoterapia, que essencialmente tem uma relação aí com o silêncio e com a palavra, né? Então, a Rita, eu acompanhei por 7 anos, né? Tivemos 2 anos de intervalo em função da pandemia. Eu moro em uma cidade que fica a mais ou menos 130 quilômetros dessa cidade onde eu fazia o atendimento dela, porque eu estava ali a trabalho na universidade e também aproveitava para fazer alguns atendimentos, né? Então, os meus subtópicos aqui do texto, né, passa primeiro por um que é assim, a doidinha da família. E se a gente for pensar o corpo da Rita, né, é um corpo que transgride, porque ela faz um percurso diferente do que daquele previsto para as mulheres da sua época, né? Então, ela é uma mulher aqui de mais ou menos 70 anos, então ela faz caminhos que não eram esses esperados, né? Digamos assim. Então, ela vai dizer
Por exemplo, eu queria ser dona de bar, eu queria ser cantora de conjunto, né? Coisas assim. E então isso aparece no texto e acho que é interessante porque aqui tem um atravessamento político, né? E toda clínica tem essa revisão dessas relações de poder. É um corpo que envelhece, é um corpo que se desloca, é um corpo que adoece, é um corpo que exercita, que se despede, porque isso aparece no texto, né? A despedida de pessoas queridas, de amigas que estão já num processo aí de falecimento, né? Se despede de uma casa que para ela era muito importante, que é a casa da família, a casa da fazenda, e então é um corpo que entende limitações e, ao mesmo tempo, é um corpo desejante. Então, eu queria ressaltar muito isso, assim, no texto e também aqui na apresentação, né, desse corpo que deseja, né? E o terapeuta funcionando como alguém que favorece isso, né? Como alguém que conecta, como alguém que permite e que, de certo modo, entre aspas, até autoriza, né, esse desejo aí. Então, quando eu trabalho o tópico, por exemplo, a doidinha da família, a gente faz uma revisão, né, desse título que ela recebe e qual o sentido disso para ela, faz uma discussão a respeito dessa palavra doidinha. Então, eu vou apresentando para vocês diálogos e apresentando para vocês essas intervenções. Lembrando que uma intervenção, ela não é ela, você não tem garantia, né? Você não tem a garantia do destino. Então, não cabe uma transposição. Ela se apresentou nessa relação em específico, nesse dia em específico, nessa conversa em específico, né? E por isso a gente fala da clínica que é acontecimento, né? Que nos visita mesmo. Então, abro o texto até falando disso, da política da amizade, da clínica que é acontecimento, então, invocando isso também aqui, né? Eu acho que essa reunião hoje aqui, a gente está com 130 pessoas, acho que também marca um estilo de trabalho, né? E importante no cenário em que a gente tem vivido, né? Então, acho que é importante fortalecer isso. Não é uma técnica que está fechada, é algo que está ali, que se mostra na própria relação com esse paciente, né? Então, a gente fez essa revisão do entendimento do doidinha, né? E o quanto que para ela era importante que isso não invalidasse o sofrimento dela. Então, aparece muito esse contraste, né? Como se o fato de, por exemplo, ela ser uma pessoa engraçada, invocar o humor, não pudesse ou não permitisse que ela estivesse sofrendo, né? Aos olhos das outras pessoas. Eu falo depois um outro tópico, a gente fala dos encantamentos. Então, num momento em que a gente tem, né, também tantos estímulos que assim nos assaltam, nos roubam na nossa vitalidade, né, no modo como a gente se coloca. A Rita, ela tem esse encantamento que eu tenho, que até peço licença para falar, que eu tenho experimentado bastante agora na maternidade, né? Que é uma coisa do brincar. Então, ela tem isso, né? De se encantar com a flor que abre, de se encantar com uma receita, de celebrar a vida com as amigas, de jogar cartas, né? De batizar o condomínio, porque mora em chácara, e ao lado tem a chácara da irmã, da outra irmã, de um primo, e batizar isso de Las Véias, né? Condomínio Las Véias. E de se envolver com as atividades da igreja, né? Ao ponto de me mandar uma mensagem comentando: você pode vir quinta, hoje tem leilão na praça, né? Desmarcando a sessão para falar desse encantamento. Então, o texto, no texto eu tento discutir isso também, né? Quanto isso é importante. E aí, uma cena que me marca muito, que me marcou muito, é quando ela me conta que numa tarde quente, aqui é muito quente, né? Ela se admirou em ver crianças brincando pela rua. E aí ela se
correu, né? Foi ao centro desceu, assim, a gente fala desceu, né? Porque desceu para o centro da cidade. Foi até o centro da cidade e comprou uma melancia para oferecer para essas crianças, né? Então aí eu vou dizer que é muito interessante essa cena porque tem um alargamento de fronteiras dessa chácara, né? A rua entra na casa de Rita ao mesmo tempo em que a casa se mistura com a rua. E naquele momento todos participaram, né? E aí eu uso a palavra todos participaram em gratuidade, sem necessidade de explicações. Aí eu sigo dizendo, aqui eu não sei se eu cito Feijó, Kierkegaard, Heidegger ou Hölderlin, né? E não fico também noiada nessa necessidade de explicar de onde também tiro essa expressão, né? Então, caminhando pelo texto, depois eu faço um outro subtópico dizendo uma descoberta importante sobre o vínculo e sobre o corpo, é um momento em que ela tem um adoecimento importante, e nesse adoecimento, então, não é o tom que eu quis dar aqui para o texto, né? Mas ela compra uma arma de fogo, então a gente tem que fazer um manejo disso, né? Tem o momento de quebrar o sigilo, e como isso é negociado ali com ela, né? Como isso é acordado, conversado com ela, mas aqui eu trouxe no texto para falar especificamente do corpo e de como nesse momento a ajuda médica foi muito importante e a administração de uma medicação em específico para o intestino, né? E isso colaborou bastante com uma melhora significativa do quadro dela nesse momento em que ela estava, e depois de ter acertado isso em específico, essa medicação para o intestino, a gente teve essa melhora, como eu disse, né? E depois não tivemos uma crise como essa crise havia se mostrado. Claro que toda crise é única, mas não houve algo tão grave como nesse momento. E falo de despedidas necessárias. Estou finalizando, viu, Bernadette? Falo também de despedidas necessárias, porque ela herda, né? Ela recebe parte da herança e tem uma casa na fazenda, ela vende a fazenda, mas negocia com o cara que comprou e fica com a casa. E aí a gente vai discutindo, né? Se ela precisa mesmo dessa casa, que garantias ela quer ter quando ela preserva essa casa, se as memórias que ali estão ali mesmo nessa casa, né? E a gente vai discutindo sobre as possibilidades de se despedir também dessa casa, e é uma decisão que ela toma. Para finalizar, a gente entra no momento aqui, tem muita coisa no texto, mas a gente entra no momento em que ela quer bancar uma viagem para São Paulo, né? Quer bancar no sentido afetivo mesmo, né? Financeiro, obviamente, mas afetivo muito mais, mas com muito medo do quanto o mundo mudou. E aí ela resolve ir para São Paulo, né? Para um show. Tem a participação do personal dela como uma outra figura importante, aí por isso eu falo dos profissionais da saúde, né? Juntos, trabalhando em rede e fazendo essa ponte. E termina o capítulo dizendo que ela pega de empréstimo o incentivo do personal e, de certo modo, não diria meu incentivo, porque eu acho que essa palavra não caberia aqui, mas ela pega de empréstimo isso para realizar o próprio desejo, né? E foi muito interessante essa viagem. Então, eu termino o capítulo dizendo que haverá momentos, né? Então a gente funcionou como essa ponte, mas que com certeza haverá momentos em que não fazer a ponte também será zelar pelos interesses ou desinteresses da própria paciente, né? E aí eu cito nas notas de rodapé um outro artigo que escrevi sobre essa questão da tutela, né? Cito também um artigo da Miriam e da Feijó, da Miriam Protásio e da Feijó sobre tutela, né? Cuidado e tutela. E então eu sou fã desse capítulo, sou fã da Rita, tem o texto dela, né? Ela escreveu uma crônica e a gente colocou aqui no capítulo. Ela leu esse capítulo, virou um exercício da própria terapia, da própria conversa com ela.
Aí ela termina um dia dizendo: e o que essa professora do Rio de Janeiro achou de mim, né? Falou do meu caso, é muito grave, né? Então, foi muito interessante usar o exercício que a Flávia me deu, né? Que era escrever o capítulo na própria conexão com a paciente e ela participar disso. É muito legal. Obrigada, gente. Nós é que agradecemos, Gabriela, pela palhinha que você nos deu desse capítulo. Muito obrigada. Bom, dando continuidade agora, o próximo a apresentar o capítulo vai ser o Daniel Dias Gonçalves, a relação psicoterapêutica articulada na existência fragilizada. O Daniel é um psicólogo clínico, especialista em psicologia fenomenológico existencial. Aliás, ele é especialista, formado, né? Fez especialização no IFEM, formado em hermenêutica fenomenológica pelo Instituto Dasein, possui afinidade com casos de ansiedade, obsessão, compulsão, burnout, estresse, terapia de casal e dependência química, dedicação especial no estudo da ansiedade e compulsão. Atualmente está em treinamento avançado de dependência química na Unicamp, palestrante em saúde mental, desenvolvimento humano, relações interpessoais no trabalho, gestão emocional de crises, drogas e outros temas para empresas, centros de pesquisas, hospitais e escolas. Escreveu uma monografia sobre estresse e ansiedade em estudantes universitários e criou a cartilha de uso público com dicas sobre ansiedade para estudantes e implementou monitoria de atividades complementares na Unicamp. O Daniel também é engenheiro de computação, tem pós-graduação em gestão de projetos e redes de computadores e experiência de 20 anos em multinacionais, atuando em treinamento com liderança, times e proferindo palestras. A palavra é sua, Daniel. Você tem 10 minutos para apresentar seu capítulo. Tá ótimo. Bom dia pela noite a todos. Obrigado, Bernadette, pela apresentação. Vou tentar aqui correr para me adequar ao tempo dos 10 minutos, mas me preparei bem. Bom, primeiro eu queria dizer que eu tenho uma enorme gratidão pela Ana Feijó, né? Que me acolheu, me convidou para escrever esse capítulo, para apresentar, e por todas as supervisões feitas, né? Eu sempre aprendo demais, sempre fui muito fã dela desde a faculdade, e nem tenho palavras para agradecer estar aqui hoje, né? Compartilhando esse momento. Tá? Agradeço muito também a Elaine, a Flávia, a Bernadette, por todo esse processo, e também a todos do IFEM que sempre me acolheram por todo esse caminho. Bom, por que eu resolvi escrever, então, esse capítulo, né, sobre a articulação, o que movimenta, né, a articulação, aquilo que a gente movimenta, como o cotovelo, o joelho, sem perder a conexão, mas voltada para uma existência que foi fragilizada. É porque sobre aquilo que descobri que se vem fazer melhor no consultório, é cuidar da relação entre o terapeuta e o paciente. Né? Então, nesse capítulo, a relação psicoterapêutica articulada na existência, eu conto a história de um atendimento onde o rapaz, que aqui foi chamado de Rogério, procurou por psicoterapia para tratar algo que ele não sabia o que era, mas que derramava palavras como se fossem lágrimas de alguém aos prantos. Era até difícil estar naquela enxurrada sem ficar inundado e tentar ir pegando pontos relevantes para comentar em meio a uma vida e uma mente muito sobrecarregada de acontecimentos e pensamentos. Durante as sessões, Rogério foi se despindo dos pré-conceitos e julgamentos sobre si, e aprendendo a olhar-se com a neutralidade de uma criança que apenas quer, curiosamente, conhecer aquilo que é novo. E me parece que essa foi a primeira grande conquista de Rogério em terapia. Olhar-se com uma pureza que absorve tudo que encontra internamente, sem refutar-se ou pré-julgar-se. A vida vinha sendo emocionalmente muito exigente e dura diante de acontecimentos dolorosos desde a adolescência, com abusos de diversas formas. Seu espaço existencial foi ocupado, tanto fisicamente quanto emocionalmente, pelas questões psicológicas da família, além dos desenvolvidos por Rogério, sendo que ele acreditava poder cuidar de todos e administrar as situações para que nada de ruim pudesse acontecer novamente. Depois de muito tempo em psicoterapia,
ele descobriu que seu desejo era concretar qualquer tipo de lembrança e de mudanças, torná-las inacessíveis e rígidas, para que não fosse mais surpreendido pela vida, e até por uma nova tentativa do pai de tirar a própria vida. Sem que ainda viesse a perceber, Rogério e os familiares disputavam o controle da família, e diversas mudanças de endereço foram estabelecidas na tentativa de escapar da inconstância de todos. Porém, a inconstância estava na dinâmica familiar e nos familiares, e sempre os acompanhou onde quer que fosse. Rogério, que muito tentava se enxergar e realizar através do sorriso do outro, foi fazendo contato com a própria tristeza que o assombrava e perseguia desde criança, desde os primeiros alunos. Por vezes ele entrava no que chamava de estado de desconexão com o mundo, e que depois via compreender que se tratava do seu maior monstro, aquele que crescia, o consumia, assustava e o fazia correr para dentro da sua caverna de segurança. Desde então, o medo daquilo que parecia ser uma entidade externa que vinha para assombrar era, na verdade, uma parte muito presente e importante de si, a sua própria ansiedade. Quando se apropriou dessa condição existencial, o monstro da ansiedade começou a perder o poder, ao ponto que um dia disse que estavam sentados na praça e conversando juntos, e ele fez amizade com a ansiedade. Essa existência buscou mais do que encontrar uma saída para um problema. Ele foi passo a passo caminhando na direção do seu interior, e com muito pavor nos olhos tateava uma floresta totalmente escura e fria. Ele nunca havia tido condições de conhecer a própria floresta e toda a sua flora e fauna. Ele vivia sufocado em seu medo de perder as pessoas que amava, e temia que sua floresta fosse, na verdade, um esgoto com muito mau cheiro e nada de aproveitável. Ele temia, mais do que tudo, a fantasia negativa da própria existência fosse confirmada. Porém, caminhando ao seu lado, fui vagarosamente acompanhando cada passo, cada escorregada, sempre segurando sua mão, sem dizer nada além do que falar com ele sobre o que estava acontecendo e sendo acompanhado por ele. E como haviam sido anos anteriores em que acumulou traumas e traumas, seus pensamentos eram um grande vendaval, e por vezes eu acreditava que estava voando junto com ele, pois até me sentia tonto de tantas informações e conclusões lógicas. Seus trapos, como relatou diversas vezes, foram constituindo sua face enquanto ele se costurava com suas próprias histórias. Cheio de remendos e imperfeições, ele descobriu que passou a existir. Agora se olhava no espelho e enxergava algo. Era a face do seu próprio ser. Era o Dasein se reconhecendo, se conhecendo novamente. Na costura de seus trapos é que ele encontrou seus contornos e descobriu-se como existente. Passou a existir a partir daquilo que, temendo, refutava, e tornando-se mais forte. Sem diagnóstico, parecia curioso em se descobrir, mergulhar no conhecimento da experiência da própria existência. Após o diagnóstico recebido, que veio alguns anos depois de iniciada a psicoterapia, voltou-se a tentar descobrir como controlar essa, entre aspas, doença, e passou a ser um esforço do psicólogo manter as sessões na experiência de vida, no relatar o sentir das vivências, e não apenas no como lidar com o diagnóstico e se tornar alguém que ele queria ser normal. Após 3 anos de atendimentos, procurei a Ana Feijó durante a especialização para fazer supervisão do caso. Havia feito outras supervisões antes, mas precisava de uma visão mais experiente, profunda e ampla de conhecimento e de reflexões. Ao longo da segunda metade deste capítulo, começo a citar colocações de Ana Feijó durante a supervisão, associadas aos pontos e comentários que levava para a supervisão. Então, quem ler vai poder fazer um paralelo sobre os atendimentos, as dúvidas, as novas compreensões e as iluminações que Ana Feijó lançou sobre o meu caminho, e ainda com muitas sombras nesse caso. As colocações navegam entre dúvidas sobre questões práticas na condução do atendimento, mudança de postura, diagnóstico, manejo clínico, leitura de entrelinhas, reflexões de grandes pensadores da psicologia e ainda a sustentação da minha ansiedade para não atropelar o tempo e das pausas e dos passos de Rogério nessa trajetória. Em poucas supervisões, longos caminhos se abriram para compreender e lidar
com esse e outros casos, visto que as contribuições de Ana Feijó não se limitavam ao caso. Desconstruiu limitadas visões que eu tinha por uma amplitude que uma existência possui na infinidade de possibilidades de ser no mundo, me auxiliando a construir uma base mais sólida para que eu pudesse repousar enquanto aguardava os movimentos de Rogério, sem eu me cansar nem cochilar para não perdê-lo de vista. Escrevendo este discurso, fui pensando em como havia sido repensar novamente o caso, e o que mais eu poderia escrever. Para me inspirar hoje, aproveitei o caminho diário para o consultório e comecei a escutar uma gravação de Ana Feijó sobre a arte do bem escutar. Caiu muito bem, por sinal. E me envolvi em uma nova reflexão que se formou e gostaria de compartilhar aqui. Pois bem, a arte da clínica me parece ser também auxiliar a pessoa em nossa frente a relembrar os caminhos que foram abandonados pelas escolhas do novo, do moderno, mais rápido, daquilo que hoje em dia é percebido como pseudo-eficiente. Mas como assim? Por exemplo, quando você tem uma cidade antiga construída a longo prazo, conforme necessidades reais, vivenciando dia a dia o cultivo, o amanhecer, o pôr do sol, as vivências eram vividas por inteiro. Com o moderno, novas estradas foram construídas, mais rápidas, tecnológicas, e as antigas estradas de terra, com vegetação, cachoeiras, cheiros e sabores foram esquecidas, e até mesmo desprezadas, pois o novo seria a grande solução de uma vida feliz. Essa é a ilusão moderna. Assim como no filme Carros, eu acho que alguns ou muitos devem ter assistido, aquele filme que parece de criança, que se passa na Rota 66, e eu acho bastante interessante essa história do local. As antigas rotas de muitas vivências foram abandonadas e desprezadas pelas pessoas. E passou a importar somente a velocidade e não mais estar em um lugar e logo estar no outro. Sem mais vivências com a natureza, nem com o que a trajetória tem a oferecer e nem a ensinar. Assim também as pessoas começaram a viver, acreditando que o ponto final da trajetória é a grande conquista. E quando chegam lá, estão vazias e logo correm para outro local. E não vivem mais a trajetória, que é onde de fato a vida está acontecendo. A conquista é um ponto no tempo. A trajetória atualmente despercebida é o nosso maior tempo de vivência. Isso para quem o vive e não se distrai com coisas aleatórias com o efeito de consumo. O consumo distrai a nossa vivência com muito poder, distrai o ser aí do sentido da existência, e distante da própria cidade interior, com todas as suas vias, perde-se no caminho em que não sente-se existindo, não vive mais a trajetória e suas nuances. E assim foi vivido por Rogério, e assim eu o acompanhei durante toda essa trajetória. E assim Ana me ajudou a encontrar o caminho para que ele pudesse voltar, né, para a cidade origineira. Pois bem, voltando para a clínica, é nela que acompanhamos a pessoa a reencontrar seus caminhos abandonados, sua cidade interior de origem, seu local de paz e serenidade, sua possibilidade de transitar por estradas calmas e sentir-se vivo novamente, sem preocupar-se com o fim, mas vivenciando com inteireza o percurso da existência. É na clínica que a pessoa também descobre novos caminhos tranquilos. No filme Carros, o Relâmpago McQueen nasceu na cidade de Radiator Springs, que fica em um trecho da Rota 66 nos Estados Unidos. De lá, McQueen saiu para correr muito e conquistar fama, passou a parte da vida correndo e correndo, atropelando relações e amigos, não enxergando mais a paisagem das estradas, apenas corria em direção ao pódio. Quando reencontra sua verdadeira amizade, o seu lugar de espontaneidade, alegria e conforto, ele reencontra o simples e o inteiro amigo Matt. Em sua simples e tranquila cidade de Radiator Springs, onde ali pode viver relações de todos os tipos, apenas estar ali, sem pensar em tudo que acredita que deveria ou não conquistar, ele volta simplesmente a existir, a viver as experiências de estar ali. Pautado no atendimento, né, que foi sustentado na relação conforme a necessidade de Rogério, concluo o capítulo com um poema que foi inspirado justamente nessa relação terapêutica a partir da minha experiência no caso, entregando, então, o meu sentir ao longo de todo esse aprendizado da vivência como psicoterapeuta de Rogério, com todas as contribuições que tive. E aí, então, eu agradeço toda essa oportunidade, né, de estar aqui, de poder refletir sobre isso tudo com tanta profundidade e de estar aqui falando sobre isso que trouxe mais reflexões a mim.
espero que, né, convido a quem quiser ler para entender o que aconteceu com o Rogério e todos os detalhes tão profundos e importantes que a Ana trouxe. Que eu deixei aqui em aberto, para deixar curiosidade mesmo. Obrigado. O Daniel, ainda bem que você não leu o poema. E, quero lembrar que o Daniel também contribuiu para outra publicação do IFEM, que é Reflexões sobre o luto e práticas clínicas, e na quarta capa nós temos, então, um poema sobre o luto do Daniel. Tá? Vale a pena ler. Legal. Obrigado, Bernadette. Isso mesmo. Obrigada a você, Daniel. Bom, agora o último capítulo é sobre o título Um Corpo Inesperado desvela-se no diálogo clínico, e que foi escrito por Ana Maria Feijó e por Eduardo da Silveira Campos. Bom, vou ler rapidinho um pouquinho do Eduardo. O Eduardo é doutor, é pós-doutorando, doutor, mestre e licenciado em filosofia pela UFRJ, pesquisador do Laboratório Lapso do IPUB da UFRJ. Ele é sócio e professor colaborador do Instituto de Psicologia Fenomenológica Existencial do Rio de Janeiro, do IFEM. Tá? E é um poeta. Alguma coisa aconteceu aqui, meu Deus, o que é isso aqui na minha... Ah, pronto. Eduardo, desculpem. Eduardo e Ana Maria, a fala de vocês dois. Vocês têm 16 minutos para falar um pouquinho do capítulo de vocês. Eduardo, eu ou você? Quem começa? Pode falar, Ana, pode Ah, começar. tá. Então, tá bom. Então, escrever com Eduardo é uma tarefa muito árdua, né? Como a Bernadette falou, Eduardo é um poeta e dialogar com a poesia é muito difícil. Mas nós conseguimos, né, Eduardo? E essa ideia surgiu, a ideia desse capítulo, a ideia dessa situação clínica que nós apresentamos, ou também numa conversa informal. Conversávamos sobre o trabalho, Eduardo começou a me contar sobre essa situação clínica e eu fiquei encantada com as intuições de Eduardo, com os caminhos que ele foi tomando e que ele escreveu. Vocês vão ler o livro, assim, as suas atuações, assim, como ele sustentou a possibilidade de que o corpo falasse, e, assim, encantador. Dificilmente a gente vê um psicoterapeuta tão ligado à fala, né? A fala verbal, oral, e Eduardo foi deixando que o corpo falasse com todas as suas expressões de dor, de sofrimento. Ele vai contar mais especificamente para vocês, porque eu não teria nem palavras para falar da beleza que a apresentação clínica do Eduardo teve, né? Bom, então nós combinamos dele escrever e eu escrever junto com ele, a gente complementar, mas eu não conseguia complementar absolutamente nada na situação clínica e várias vezes eu falava, Eduardo, eu vou desistir disso, porque o poeta ele é tão singular na sua expressão, que qualquer coisa que você faça, você transgride a singularidade do outro. E eu não via que eu tinha esse direito e nem mesmo sabia fazer. Então, eu resolvi, assim, pela minha experiência acadêmica, é, pela minha facilidade, talvez, em enrolar, qualquer coisa desse tipo, eu fui falando por Kierkegaard, né? Que era algo que eu tinha mais familiaridade, de modo a que eu, dando voz a Kierkegaard, eu pudesse dialogar com o que Eduardo falava e, assim,
com minha experiência acadêmica mesmo, de ser muito sistemática, muito didática, etc. e tal, eu fui pegando as questões que ele apresentava na situação clínica e fui meio que dialogando com a angústia em Kierkegaard, né? Com o modo como Kierkegaard vê na angústia essa unidade corpo e psique, como toda questão que Eduardo trazia era uma saída do hermetismo pelo corpo, pela expressão do corporal, e meio que fui dialogando assim com a situação clínica que Eduardo trouxe. Eu acho que no final ficou um capítulo bonito, embora agora eu vou plagiar Kierkegaard outra vez, eu tenha feito isso com muito temor e com muito tremor, embora eu soubesse que eu tinha que fazer sem medo. Mas acredito que ficou legal, né? Dessa vez nós invertemos os papéis. Com a Miriam, eu fiquei na parte clínica, a Miriam ficou com a fundamentação teórica. Aí, com o Eduardo, ficou ao contrário. Eduardo ficou com a situação clínica e eu fiquei com a fundamentação. Acho assim que o capítulo, principalmente com aquilo que Eduardo traz, me remete muito àquela frase de Heidegger que eu vivo repetindo, né? Quando Heidegger escreve em Seminários de Zólicon, ele começa logo os seminários e diz, os seminários ele está sendo acompanhado por psiquiatras e psicoterapeutas, psicólogos, e ele é um filósofo, e ele diz: não quero transformá-los em filósofos, mas somente torná-los atentos. Se eu tivesse que dizer qual foi a principal característica do Eduardo acompanhando essa situação clínica, foi que ele estava atento, com olhos de coruja, que olhava em 360 graus, pôde ver o que acontecia para além do que aquele que só se prende às palavras, né? Ele realmente foi muito atento e não precisou se tornar. Estar atento é uma característica muito forte no Eduardo. E ele diz que a gente tem que ficar atento, especialmente no que diz respeito, inevitavelmente, ao homem. E foi exatamente o que aconteceu, né? Eduardo estava atento ao que se refere inevitavelmente ao homem. Mas ele ainda complementa, Heidegger, ele diz assim: mas que não lhes é, aos homens, imediatamente acessível. É exatamente a situação clínica do Eduardo. Não era imediatamente acessível. Por isso que todo o trabalho de tornar acessível o que não é imediatamente acessível, a gente pode acompanhar na prática clínica do Eduardo. Heidegger ainda diz que antes daquelas pessoas, né, daqueles psiquiatras e psicoterapeutas, exercerem a sua tarefa, elas precisam fazer um treinamento de atenção. E eu não sei como é que Eduardo fez esse treinamento de atenção, não sei se ele precisou do treinamento de atenção, mas eu sei que eu precisei treinar muito minha atenção para poder acompanhar a situação clínica dele. Bom, então vejam bem, uma situação enigmática, uma situação que precisa de muita atenção e precisa olhos de coruja, ou seja, a gente precisa poder botar a cabeça em 360 graus. Eduardo, passa a palavra para você embelezar aí as minhas palavras com a tua poesia. Bom, boa noite. Antes de qualquer coisa, meus parabéns, né, vocês que desenvolvem esse trabalho tão bonito de escuta e de fala. Parabéns a Bernadette aí por mais um livro.
publicado e agradecer a Ana por ela ter sido minha parceira, né, nessa jornada de escrita do texto. Esse seria um texto que iria ficar assim na gaveta, como muitos outros, mas aí eu apresentei a Ana e ela olhou e falou: não, isso aqui precisa ser publicado, vamos trabalhar em cima disso. E a partir dessa conversa, uma série de outras coisas começaram a acontecer a partir desse texto escrito, que é um texto escrito sobre a minha prática clínica. Minha primeira formação é como fisioterapeuta, e eu sou aí, a priori, um terapeuta da soma, do soma, né? Mas é claro que tudo isso é coisa de metafísica. No fundo, quando a gente toca alguém, a gente toca alguém no seu todo, né? Absolutamente o todo, né? Então é coisa de purismo metafísico, né? Que depois a ciência vai herdar isso como se fosse a maior coisa do mundo, segmentar a pessoa e escolher uma parte dela para poder interagir. Então essa dissecação realmente é tudo aquilo que o Ifen sempre resistiu a ela, justamente para trazer o humano para sua totalidade, né? Que é a corporeidade, como a fenomenologia preferiu chamar. Então, é um caso clínico, mas que eu tentei transformar em causo, bem ao modo mineiro, prefiro, né? Como os mineiros chamam, porque a história, ela capta muito mais a experiência do que a história, né? A história capta os afetos que estão na atmosfera, e enquanto a história fica presa a questões factuais, a questões pouco importantes. E eu preferi transformar o meu relato clínico, o meu caso clínico, num caos clínico, numa história de afetos e de experiência, justamente para não perder o fio da meada que conduziu aquela terapeuta, que é a personagem lá, né, que conduz o tratamento do seu Ismael, é seu paciente, mas que nessa condução, essa terapeuta começa a ser surpreendida e a ser conduzida pelo próprio corpo do paciente. Então, a gente normalmente, a princípio, a gente tende a compreender o terapeuta como sendo um sujeito diante de um objeto, a saber, o corpo do paciente, né? Tocamos o corpo dele. E o caminho que perfaz a distância entre o sujeito e o objeto seria o método. A princípio, é assim que a gente vê, esquematiza esses três pontos. E o que aconteceu ali naquela situação com a terapeuta foi que tudo aquilo que era absoluto, o sujeito, o objeto e o caminho, o método, a metodologia científica foi relativizada, a terapeuta foi relativizada na sua pretensão de sujeito-terapeuta, o método foi relativizado e o objeto foi relativizado. E ele foi relativizado, este último objeto, de tal maneira que ele passou a ser o próprio condutor, e se quiser, o grande sujeito que conduziu o caminho da terapeuta. Uma parte lá da clínica, do momento clínico, ela começa, a queixa dele era uma dor profunda no joelho, extremamente intensa. Ela se aproxima dele, tenta tocar o joelho dele, mas ele urra de dor. E nesse momento ela começa a fazer pequenas fricções no tendão patelar dele, até que essas fricções é uma técnica que ela conhecia muito bem. Essas pequenas fricções no tendão patelar começam a amenizar a dor, a diminuir a dor, praticamente abolir a dor, mas ele diz que existe uma dor que percorre a perna, sobe, sai do joelho. E se ela tivesse com a metodologia científica na cabeça, engessada, ela não teria obedecido aquele aceno que o corpo do paciente fez naquele momento. Então, o Nietzsche diz que no século XIX,
o problema não é a ciência, mas sim o triunfo da metodologia científica sobre a ciência. E o que essa terapeuta fez foi justamente se abrir para essa ciência, para esse ver, porque ciência é ver, se abrir para esse ver que o corpo do paciente acenava. E ela foi e percorreu esse caminho que subia pela perna e ia até a região abdominal do paciente. Veja, começou no joelho. E do joelho, ela percorreu o caminho e foi até o abdômen do paciente, fez uma técnica nesse abdômen, profundamente, numa região muito importante. E, de repente, esse paciente começou a apresentar uma coisa que a neurologia chama de liberação, de alteração neurovegetativa, do ponto de vista da neurologia. E, para a terapeuta, aquilo ali é uma coisa que ela conhecia como liberação somato-emocional. Então, algo que acontecia no joelho, do ponto de vista da ortopedia, ela poderia ser totalmente capturada por esse olhar ortopédico, mas ela simplesmente abandonou isso. E ela obedeceu o método que o próprio instante clínico ensinava a ela, insinuava para ela. E ela atendeu a isso. A Gabi falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? Quando ela disse que a clínica é esse acontecimento que não tem garantia de destino. É isso, é exatamente isso que aconteceu. Não havia nenhuma garantia, e justamente porque ela sabia que esse destino estava relativizado, com metodologia, como coisa fixa a ser seguida, é que ela pôde ir ao encontro desse corpo inesperado, que chamamos ali de um corpo por vir, um corpo que não estava na alçada, não estava no âmbito da anatomia nem da fisiologia. Era um corpo que a gente poderia dizer que era corporeidade, um acontecimento corpo. E que não ficou restrito apenas à anatomia, mas quem for ler o texto vai ver que ele começou a ter memórias de um outro acontecimento na vida dele, que foi essa experiência de profunda sudorese, profundo suor que ele começou a experimentar e desesperou a terapeuta, esse muito suor dele, uma sudorese profunda, e ele disse que havia tido essa experiência no momento do parto da filha, né? Então, foi um parto muito difícil, muito complicado. Ela teve problemas de saúde no parto, mas ele disse que naquele instante, naquele momento, aconteceu como que um destravamento do corpo dele. Como se tivesse havido ali uma liberação daquele trauma que estava circunscrito à pele, à face, ao músculo. Estava como que um trauma atomizado numa região do corpo dele. E de alguma maneira o toque dela liberou isso. De alguma maneira o toque dela atingiu a dimensão anímica do corpo dele. E ele nasceu de novo. Physis, que é o termo que a Ana trouxe no início. A experiência da terapeuta ali diante daquele corpo, que se transformou, saiu de corpo anatômico, fisiológico, e acedeu a um corpo inesperado enquanto existência, foi um pouco daquela experiência de Lúcia. Se vocês conhecem a Lúcia, a destemida, que lá das Crônicas de Nárnia, né? Ela entra no armário, o armário é como se fosse o corpo da anatomia, o corpo da fisiologia. Ela entra, ela percorre todo o interior, ela afasta os casacos, as roupas, vai percorrendo, vai atravessando todo o interior desse armário e, de repente, ela vislumbra algo que é maior e que ultrapassa aquilo que está circunscrito à dimensão física, né, contida naquele armário. Então, a Lúcia destemida é como essa terapeuta que, por ter acompanhado e obedecido o método
que naquele momento ali se apresentava como possível, fez com que ela se deparasse com algo inesperado, né? Que está para além do armário, para além da dimensão circunscrita da anatomia e da fisiologia. E algo para além disso se apresentou para ela, e é o que eu chamamos aí de corpo inesperado. É isso, não sei se está dentro aí se extrapolei alguma coisa, mas é isso que eu queria dizer. E mais uma vez, obrigado, Ana, pela parceria na escrita desse texto. Obrigada, Eduardo. A gente está estourando o nosso tempo. Agora, o Lucas conseguiu chegar, né? Lucas Bloch, que fez o prefácio do livro, conseguiu chegar aqui nos últimos minutinhos. Te agradeço, Lucas, por você ter vindo nos prestigiar. Vamos dar 5 minutinhos para o Lucas falar um pouquinho? Vocês topam aguardar um pouquinho? Então, ótimo. Então, vamos lá. Lucas. Gente, Lucas Bloch. boa noite a todos, né, e a todas. Primeiro, pedir desculpa pelo horário que eu cheguei, né? Hoje a gente está celebrando, eu sou professor na Universidade de Fortaleza, a gente estava celebrando os 40 anos do curso, estava lá e hoje é dia do psicólogo, né? Então, parabenizo todos vocês. Imagino que a grande maioria seja psicólogos, né? E para mim é um grande prazer, né? E fiz questão de correr um pouco para chegar, né, e falar um pouco sobre o livro, né? Interessante que eu vou fechar com um prefácio que fica no começo do livro, né? E mas essa é uma tarefa interessante e eu fiquei muito feliz com o convite da Bernadette, né? Eu admiro muito o trabalho da Ana, do pessoal do IFEM, né? Colaboro com elas há um tempo, né? E depois da alegria de ter o convite para prefaciar o livro, né? Isso me veio uma grande angústia depois, né? E eu fiquei pensando o que é que eu posso escrever, né, de alguma forma para convidar as pessoas a lerem esse livro que faz parte dessa série que eles continuam, né, que elas continuam das situações clínicas, né, que eu já conheço algumas, né. Então há um percurso desses livros que vão seguindo, né, que não se repetem e que contam algumas histórias desses encontros, né. E aí o primeiro ponto que eu queria mencionar, né, eu acho que é muito importante a gente pensar o desenvolvimento desses casos, dessas situações, do ponto de vista da clínica e da pesquisa, né? Esse entrelaçamento, no meu ponto de vista, é fundamental, né? Elas se entrelaçam, elas se ajudam, né? E a gente continuar nesse percurso na pesquisa em psicologia clínica é muito importante, né? E na clínica fenomenológica existencial. Eu acho que é um texto que ele mantém uma liberdade que uma escrita de um livro permite, sem perder a densidade. Eu acho que isso tem um grande valor, né, dentro da proposta do livro, né? Eu dei um título para o prefácio E que eu eu não me esqueci de lembro lá. ler, desculpe, O Avesso da Clínica, a Clínica do Avesso. Então, foi esse o título que eu dei, né? E eu fiz um percurso um pouco rápido, né, no espaço que eu tinha, partindo do Merleau-Ponty, que é um autor que eu trabalho muito na fenomenologia, né, dialogando um pouco com alguns trechos do Manuel de Barros e do Drummond. E aí, o que eu queria falar hoje, né? Eu acho que é muito de convidar para a leitura desse livro, e talvez o meu ponto de partida seja dizer aquilo que o Merleau-Ponty traz, né, do lugar da fenomenologia como aquela que revela, que tem como tarefa, né, ele fala isso lá no prefácio da Filosofia da Percepção, revelar o mistério do mundo, né? E por que que é um mistério, né? Porque é um mistério porque ele é inesgotável, né? Ele fala de um inacabamento. Inacabamento que a gente sempre tem como tarefa tentar alcançar, né? E aí o que é que isso tem a ver com a clínica, né? Eu acho que a clínica ela carrega consigo também esse mistério do inacabamento. E talvez eu diria que é um mistério que de alguma forma nos vira ao avesso e exige que a gente tente ir ao avesso do outro, do mundo, do encontro, né? E aí, onde é que eu trouxe um trecho do Drummond, né? Ele tem um aforismo no livro O Avesso das Coisas, que ele diz que quando se admite que tem um avesso das coisas, né, que nem sempre é perceptível, é possível que a gente se surpreenda. E eu penso que a clínica
E uma clínica fenomenológica, ela precisa sustentar e manter esse lugar de surpresa. E foi isso que ao ler o livro também me provocou e me fez pensar esse sentido, né? Quando eu trouxe a ideia do avesso, não é no sentido do oposto, né? Mas muito mais com a ideia de fundo, né? De algo que faz parte e que, de algum modo, permite co-constituir os modos de ser, né? E aí eu chego no Manuel de Barros, né? Porque lá no livro sobre nada, ele vai dizer que, ele diz assim, meu avesso é mais visível do que um poste, né? E aí aquilo ficou meio ecoando em mim, pensando, né? Pensando no livro, pensando que eu podia convidar, né? E talvez a gente pudesse dizer que o clínico, ele precisa ver além do poste, mas não pode perdê-lo de vista. Então, assim, eu lembro muito da Ana, né, numa das falas já de vários congressos, né, que ela falava muito da paciência na clínica. E sempre que eu falo com os meus alunos aqui em Fortaleza, eu falo muito disso também. Eu lembro de você, né, quando falava sobre isso, em alguns vários momentos. É, então, esse avesso que seria mais visível do que um poste, né? A gente tem pensado muito no lugar da clínica, que tem muito sido refém de uma lógica do conhecimento, né, do cognitivo, do psicoeducativo, por exemplo, né? E talvez um sentido da clínica que a gente pode pensar fenomenológica, ela busca sustentar essa abertura, né? Essa ideia de um brotamento de si, de um atravessamento pelo outro, pelo mundo, né? E uma das coisas que eu tento convidar para pensar a partir das situações clínicas é de que forma esses sentidos são co-construídos, né? Isso para mim é muito claro lendo o livro, né? Assim, é algo que é tecido no entre. Então, assim, não é uma... A gente tem debatido um pouco isso aqui no laboratório, né? Assim, uma desconstrução de uma lógica clínica voltada excessivamente para uma ideia de autoconhecimento, mas, de alguma forma, tem algo que se produz nesse entre, que a gente co-conhece, que a gente coabita, que a gente caminha junto e que, de alguma forma, a gente vai junto ao avesso, né? Então, é esse o mote que eu fui colocando nesse prefácio, né? Tentando convidar as pessoas a lerem, né? A partir das histórias, dos encontros que foram descritos, das intervenções, né? Então, de alguma forma, para fechar, o meu convite é ler o livro, ler o prefácio também, né? Mas que de alguma forma se possa ir ao avesso, né? De si, do outro, do mundo, das relações. Porque eu acho que não é um livro que, por exemplo, tenta ensinar para as pessoas como é a clínica nas diferentes situações. Claro que ele tem um sentido pedagógico, de aprendizagem, de formação, obviamente, né? Mas não é uma clínica dessa repetição técnica, mas é de um tentar entender como é que esse entre se produz e o que é que pode nutrir uma prática ética, consistente, de cuidado, né, e que permita ao outro essa busca do seu avesso, né? Mas é isso, eu não queria tomar muito tempo, já cheguei, perdi as falas, mas espero que a gente possa conversar um pouco. Foi ótimo, Lucas, muito obrigada. Assim, essa noite foi assim, muito agradável, muito gratificante receber todos vocês. Nós não tivemos a oportunidade de ouvir a Ana Lúcia Trindade, a Kelly Prata e a Elina Pietrani, mas certamente em outro momento nós vamos poder ter a presença delas, né? E eu quero agradecer a todos, quero agradecer a todos os autores e autoras que estiveram aqui hoje, a todos os participantes que vieram nos prestigiar, quero agradecer o nosso gabinete, o apoio do nosso gabinete, que tem sido um parceiro nosso, a Flávia, que sempre me dá um suporte maravilhoso, porque eu não sou boa nessa área tecnológica, né? Ela está sempre muito presente, muito prestativa, e a Elaine na divulgação, ajudando na divulgação do nosso evento. E eu quero agradecer a todos. Mais uma vez, muito obrigada.
uma boa noite. Desculpem, a gente está atrasando um pouquinho nosso horário, mas acho que valeu a pena, né? As falas foram muito boas, eu não quis interromper. E que bom que o Lucas chegou e pôde fechar a nossa live. A todos vocês, muito obrigada.